Porque há pessoas que ainda acham que a depressão é apenas algo que acontece com quem tem tempo, com quem é frágil, com quem não tem um monte de compromisso. Frescura. Uma pessoa que nunca passou pela depressão, ela pode ter a impressão de que essa doença não existe. Mas bastaria você ficar uma semana aqui nesse consultório para você testemunhar as pessoas que vêm aqui com depressão. São pessoas que até há 2 meses, 3 meses, trabalhavam, eram ativíssimas, tinham metas na vida, eram profissionais de sucesso. Então a depressão ela incide em todas as idades, em todas as classes econômicas, em homens e em mulheres, até um pouco mais em mulheres. E de fato é uma doença que existe desde os primeiros registros históricos, às vezes com outro nome. Por exemplo, na Grécia Antiga, ela era chamada de melancolia. Até hoje a gente usa esse nome, né? Uma pessoa é mais melancólica, quer dizer, ela é mais triste, ela é mais introspectiva, ela é mais pensativa. Mais pessimista, muitas Mais vezes. pessimista. Então nós temos, exatamente por isso há alguma confusão, porque nós temos desde um caráter melancólico da personalidade, poderíamos dizer então que são pessoas um pouco mais tristes na maneira de ser, até uma doença muito grave, que pode levar ao suicídio, que pode levar a ideias delirantes, totalmente fora da realidade. Ou seja, a depressão, Camila, ela tem várias faces. Não é apenas aquela, vamos dizer, aquela figura característica que está arqueada, sem tomar banho, chorando, falando baixo. Não. Às vezes quem está deprimido vira um porco-espinho, irritado, brigando com todo mundo, nada tá bom, com muita inquietude. Ou seja, várias faces, várias apresentações. Então a gente aprendeu e confirmou que é uma doença. Sim. Que ela é plural, democrática. Sim. Não há um perfil não há um específico perfil, que a gente não possa... Não está associado a pessoa querer, porque muita gente fala assim, se quisesse saía, né? Se levanta e vai fazer alguma coisa. Ao contrário, né? Tem pessoas que falam assim, olha, eu não sei por que eu tô assim. Eu tenho bons filhos, eu gosto do meu trabalho, eu estou na melhor época da minha vida. Doutor, o que está acontecendo comigo? Tem gente que fala, será que eu vou enlouquecer? Eu vou voltar a ser a mesma pessoa que eu era? Porque a depressão doença, ela traz esse caráter de estranheza. A pessoa sente que a partir de um momento, ela não é mais a mesma pessoa, né? Então é importante a gente enfatizar isso. O que é central então na depressão? Porque nós estamos falando que a depressão tem várias faces, mas será que tem alguma coisa que aparece em todas as faces? Sim. É a falta de prazer em atividades, em coisas que antes eram prazerosas para a pessoa. E é também a pessoa sentir que o humor dela ou está mais triste ou mais irritado. A pessoa fica mais emotiva, mais triste ou mais irritada, sem paciência, e deixa de ver graça nas coisas que antes lhe davam prazer. Isso é central em todas as formas de depressão. Agora, de uma pessoa para outra, até dependendo da personalidade, o quadro tem diferença. Inclusive, isso pode acontecer em vários cenários. A pessoa, por exemplo, tem um problema no trabalho, ela começa a perder a vontade de trabalhar, ou tem um problema no relacionamento. Como é que a gente faz para diferenciar, então, o efeito do estresse, o efeito de um problema afetivo, da depressão em si, da doença? Então, você está comentando uma coisa interessante, porque tem pessoas nas quais a depressão aparece como que se fosse do nada. Ela não vê uma razão para estar deprimida. Já em outras pessoas, elas dizem que ficaram assim a partir de um acontecimento marcante na vida, geralmente uma perda. E há ainda uma terceira situação, que é essa que você está levantando, em que a depressão vai se insinuando, vai se agravando ao longo do tempo e pode começar sim a partir de um quadro de esgotamento. A pessoa está infeliz ou no casamento, ou está infeliz no trabalho, ela fica mais triste, ela não está se sentindo bem, está esgotada e com o tempo esse quadro vai se agravando de um jeito que a pessoa passa a ter todas as características de uma depressão. Então é muito importante essa diferenciação. Agora, talvez a gente pudesse falar agora sobre a diferença entre tristeza e depressão.
Há vários pontos sobre os quais a gente pode comentar. O primeiro deles é que geralmente a tristeza aparece depois de uma perda, de um acontecimento que me deixa triste. E eu percebo que eu estou triste por causa daquilo que aconteceu. Consigo relacionar uma causa. Eu relaciono. A depressão nem sempre. Eu posso estar deprimido e não encontrar exatamente a causa para a minha depressão. Uma outra questão, autoestima. Quando eu estou triste, eu não passo a me sentir um lixo, eu não passo a sentir que toda a minha vida está errada, que eu só fiz porcaria na vida. Eu falo, eu estou triste, mas eu sou eu prezo o meu trabalho, eu tenho amigos. Já na depressão, a questão da autoestima é muito prejudicada. A pessoa se sente uma farsa, ela acha que o que ela conseguiu na vida foi pura sorte ou porque ela enganou. Então isso é importante. Outra coisa, a tristeza ela dura por alguns momentos, poucos dias. Um amigo me convida para sair, eu me animo, saio e falo, que bom que eu saí, eu estou contente de novo. A depressão não. Depressão a gente evita as pessoas, a gente evita encontros. E se houver encontros, a gente quer sair correndo, a gente não entra na conversa, a gente não vê graça naquilo, não vê mais sentido naquilo. Raramente uma pessoa que está triste pensa em morrer, pensa em se matar. E isso na depressão já é muito comum. Achar que a vida não tem mais sentido, que a única saída é a morte, que é melhor eu me matar. Vendo isso, inclusive, como uma maneira de cessar a dor. Às vezes quem se mata quer cessar essa dor, esse desconforto. Outra coisa também interessante é a persistência no tempo. Como eu disse há pouco, a tristeza, eu consigo reagir. Quem está deprimido não consegue reagir. Tanto que é uma maldade você chegar para uma pessoa que sofre de depressão e dizer, só depende de você. Você tem que se esforçar, você tem que reagir. Porque às vezes quem está deprimido não tem iniciativa e energia nem para tomar banho. Quantas vezes, Camila, eu não atendo um paciente aqui no meu consultório que ele fala, doutor, me desculpa, faz 5 dias que eu não tomo banho. Né? E sempre foi uma pessoa muito asseada, vaidosa. Ou seja, a depressão é algo muito pesado, que invade o ser, transforma o ser e causa muito desespero. Às vezes eu atendo aqui uma pessoa que já sofreu de depressão, ela vem para uma consulta de rotina e ela me diz, sabe doutor, eu estou muito triste, porque uma grande amiga minha morreu. Mas doutor, o senhor não se preocupe, é só tristeza, não é depressão. Quem já teve sabe diferenciar. Agora nós, no dia a dia, é difícil. Agora, há situações em que é difícil também para um médico, psiquiatra, diferenciar. Os parâmetros que eu falei até agora são apenas para a gente se orientar, mas há casos realmente em que a diferenciação entre tristeza e depressão é mais difícil. Doutora, a variedade de sintomas e manifestações da depressão indica que nós temos tipos e intensidades diferentes? Sim, com certeza. Nós costumamos dizer que a depressão não é uma doença natural, como, por exemplo, uma infecção em que você acha um órgão afetado e pede um exame de sangue ou de urina, acha uma bactéria, comprova, né? Comprova uma tuberculose, comprova uma infecção urinária. Então, o diagnóstico de depressão é um diagnóstico construído pelo médico, que leva em conta a história da pessoa, juntamente com os antecedentes da família dela. Ele leva em conta o exame que ele faz na hora da pessoa. Exame clínico? Exame do estado mental, como a gente chama. Também exame clínico, né? Porque há algumas doenças físicas, vamos dizer assim, que podem dar depressão. E ele leva em conta eventuais exames complementares laboratoriais que ele pode pedir se ele ficar em dúvida na hora de fazer um diagnóstico diferencial. Então, o diagnóstico de depressão é um diagnóstico construído para haver uma concordância entre os profissionais de diversos países, culturas, que falam diversos idiomas. A Organização Mundial da Saúde elaborou uma classificação internacional de doenças com alguns requisitos que a gente tem que preencher para podermos afirmar tal pessoa está sofrendo de depressão. Geralmente esses requisitos são um conjunto de sintomas mais centrais, uma permanência mínima durante a maior parte do tempo ao longo de 2 semanas
e aquele conjunto de sintomas devem causar um impacto na vida da pessoa. Então, esses 3 critérios são usados para um diagnóstico. O que é central no diagnóstico? Ou é um humor deprimido ou irritado, ansioso, angustiado, ou então a falta de prazer na vida. Aliás, vamos só fazer um parênteses, nem todo mundo que sofre de depressão está triste. Há algumas pessoas com quem a gente conversa e a gente pergunta, mas o senhor está triste? Ele fala, não, doutor, eu não estou triste. Eu estou vazio. Eu estou sentindo que a vida está sem graça. Aí eu pergunto, então não é tristeza? A pessoa fala, não, não é tristeza. Então é interessante, porque embora no dia a dia a gente fale, eu estou meio deprê, no sentido de eu estou triste, estado emocional, né? Nem sempre depressão é tristeza. Mas vamos voltar à sua pergunta. Então, o que é central? Humor deprimido ou irritado ou falta de alegria e de prazer na vida. Há outros sintomas que se agregam, por exemplo, insônia, geralmente é uma insônia na madrugada, a pessoa acorda muito antes do horário que ela está acostumada e não consegue mais dormir. Emagrecimento, diminuição do desejo sexual, as ideias ficam mais negativas, uma pessoa que era mais otimista passa a não acreditar no futuro, passa a não ver luz no final do túnel. Às vezes vem ideias de culpa, ideias de que eu não sou tudo aquilo que as pessoas estão achando que eu sou. Às vezes vem a sensação também de estar isolado, ninguém se importa comigo, e se alguém de fato estiver se importando, eu não vou valorizar tanto aquilo, eu não consigo reagir, eu não consigo responder. É por isso que eu costumo dizer que a tristeza, ela é um sinal de que eu não estou bem e que eu preciso mudar a minha vida. É como uma febre. A febre é um sinal de que tem alguma coisa acontecendo com você e você tem que tomar cuidado. A tristeza também é assim. A tristeza também tem esse potencial de mudança. Por exemplo, depois de uma época em que eu andei mais triste na minha vida, isso aconteceu comigo várias vezes, eu dou um salto, eu mudo aqui, eu mudo ali, eu tento ser uma pessoa melhor. Já a depressão não. A depressão, ela paralisa. Tem pessoas que vêm ao consultório e falam assim, doutor, parece que eu emburreci, eu não consigo mais ler, eu não consigo mais focar. Eu tive um paciente que falou, doutor, eu saio da missa, eu não lembro mais qual foi o sermão do padre, sobre o que ele falou. Eu não era assim. Será que é Alzheimer? Será que eu estou enlouquecendo? Então, isso é central. Agora, dependendo da pessoa, a depressão muda. Eu falei de insônia. Bom, em adolescentes é comum haver um quadro de muito sono. Tem adolescente que fala, doutor, se eu puder eu durmo o dia inteiro. Há algumas pessoas que, quando têm depressão, se puderem, elas dormem o dia inteiro. Então, é o contrário daquele quadro que eu falei de insônia na madrugada. Outra característica da depressão, principalmente nessas pessoas que tenderão a dormir o dia inteiro, é que, em vez de dar falta de apetite, a pessoa começa a comer mais e engorda. Compulsão alimentar. Esses quadros a gente chama até de depressão atípica, porque é uma depressão que engorda, uma depressão que dá sono. Há outros quadros de depressão, estou pensando no quadro mais grave, talvez, que a gente chama de depressão melancólica ou depressão endógena. Por que a gente fala endógena? Porque ela vem de dentro, ela nasce principalmente a partir de uma tendência biológica, não precisa de um acontecimento. E essa depressão endógena, às vezes ela até começa de repente. Uma paciente minha falou que no caminho que a xícara fez do pires até a boca, ela sentiu uma onda e parece que a partir daquele momento ela sentiu que ela estava de novo sofrendo de depressão. Ela já havia tido várias depressões. Essa depressão melancólica ou endógena, ela pode até começar de repente, do nada, como as pessoas falam. Sem um disparador. Sem um disparador. E às vezes começam de repente. É uma depressão que é muito pior de manhã, a pessoa só melhora a partir do almoço, se sente um pouco melhor à noite. É uma depressão que emagrece muito, que tira muito o desejo de viver, inclusive com ideação suicida, e também que dá aquela insônia da madrugada. Essa é a forma endógena. A pessoa fica mais parada, sem mímica. A gente logo percebe que aquela pessoa não está bem. Ela tem a face da depressão, né? Uma face congelada, paralisada. Essa é a depressão endógena, que é a forma que mais
responde a medicamentos. É a forma que responde mais positivamente, justamente porque tem uma base biológica mais forte. Tem uma depressão também que ela vai e volta, vai e volta. A pessoa, ao longo de 7, 10 anos, pode ter 3 fases de depressão. Como ela recorre, como ela vem várias vezes, ela é chamada de depressão recorrente. Há também formas de depressão em que a pessoa fica muito agitada, ansiosa, inquieta, nenhum lugar está bom, ela perde a paciência, ela passa a ter crise de raiva, ela fica mais grossa, agressiva, né? Então fica parecendo assim um animal enjaulado. Geralmente essa forma de depressão ocorre mais em pessoas que são muito ansiosas. Quem é muito ansioso não vai se arrastar chorando. Quem é muito ansioso vai ficar mais agitado, mais angustiado. Mais descontrolado, sim, né? Sim. E há algumas depressões que não têm assim um quadro completo, mas elas são mais arrastadas, elas demoram mais. É o que a gente chama de distimia, ou humor deprimido persistente, que até se confunde com a personalidade. São pessoas que tendem a ser ranzinza, implicantes, nada tá bom. Não é, isso é depressão também. Isso é depressão. Muitas pessoas que têm esse quadro de não querer ir para a sala conversar com as visitas, de não relaxar com os netos, vê defeito em tudo, só reclama da vida. Muitas dessas pessoas, quando a gente vai perguntar sobre depressão na família, tem muitos casos de depressão. Então, essas pessoas, surpreendentemente, às vezes melhoram com o antidepressivo. Tem casos de pacientes chegarem ao consultório e dizer: doutor, eu passei os últimos 2, 3 meses muito melhor do que toda a minha vida. Será que eu sempre tive depressão? Sim, é uma forma mais crônica de depressão que se confunde com a pessoa mal-humorada. Sabe aquela pessoa mal-humorada, ranzinza? Então vale a pena, quem está muito ranzinza, intolerante, implicando com tudo, vale a pena fazer uma consulta, porque pode ser que melhore muito com o tratamento para depressão crônica, que é também chamada de distimia. E finalmente, mas não menos importante, tem uma depressão que se alterna com períodos em que a pessoa fica mais eufórica, cheia de alegria, com muitas ideias na cabeça, perde o sono e não precisa dormir, não sente sono, a impulsividade faz a pessoa falar demais, falar coisas que ela não falaria normalmente, a impulsividade leva a compras, a namorar muito, a querer paquerar de novo, aumenta o desejo sexual, ou então a tendência à briga, a ficar agressivo, a querer terminar tudo, destruir tudo que construiu. Essas formas que se alternam, a pessoa fica como uma montanha russa, né? Uma hora está lá em cima, alegre, eufórica, feliz, outra hora está lá embaixo. É o caso da depressão, do transtorno bipolar. E é importante o diagnóstico, porque se uma pessoa tiver o transtorno bipolar e o psiquiatra só der antidepressivo, ela pode até começar a ciclar mais. Ela vai virar mais montanha-russa. Porque então, vai tratar só uma fase. Porque vai tratar só uma fase. Então é importante fazer um diagnóstico correto e o tratamento correto também. São vários desafios. O primeiro é diferenciar o que é tristeza de depressão. É o diagnóstico correto. É o diagnóstico. Sobre isso a gente já conversou. Porque na sociedade atual há muitas pessoas que com tristeza vêm ao consultório e querem ganhar remédio para a tristeza. Eu costumo dizer que não há remédio para a tristeza. Tristeza é um estado de espírito que a gente tem que tirar algum proveito. Tem que servir para alguma coisa, sim, tem que ser útil. Sim. Outro desafio é fazer o tratamento adequadamente. Do lado do médico, indicando o tratamento adequado, não é todo médico que tem uma boa capacidade para cuidar de pessoas deprimidas, não tem formação para isso ou não tem paciência. E de outro lado, é o paciente seguir o tratamento corretamente. E aí nós temos alguns problemas e precisamos esclarecer os telespectadores. Primeiro, antidepressivo não causa dependência. Os antidepressivos mais modernos, eles não são perigosos, ao contrário, são medicamentos relativamente seguros. Quem toma antidepressivo não vai ficar parecendo que está tomando remédio, falando mole, babando, que é outra coisa que está na ideia das pessoas. Receio, né? Ah, eu vou no psiquiatra, o psiquiatra vai me dopar. Talvez isso era usado antigamente, quando nós não tínhamos recursos modernos de medicamentos. Hoje não se espera mais que um remédio tenha esse efeito colateral. Não, uma pessoa pode tomar remédio, dirigir, trabalhar e levar a vida normal. Agora, outra questão importante relacionada ao tratamento com medicamentos é que o antidepressivo ele não tem um efeito imediato. Todo mundo gosta de pôr um remédio na boca, tomar,
e depois de um tempo não ter nenhum efeito adverso, se sentir ótimo e acordar bem no dia seguinte. Esse remédio ideal não existe. O antidepressivo, ao final de uma semana, a pessoa já pode se sentir um pouco mais calma e um pouco menos irritada, mas o efeito mesmo de voltar a se sentir mais motivada, com energia, demora pelo menos 2 semanas. Então tem que persistir, porque às vezes na primeira semana de medicação pode haver até algum efeito adverso, como por exemplo um pouco de náusea, uma insônia, às vezes uma dorzinha de cabeça. É por isso que muitas vezes o médico começa com uma dose menor, durante um período inicial de 4 a 6 dias e depois vai para uma dose maior. Por falar em dose, alguns antidepressivos têm que chegar numa dose correta. Então, para a gente poder afirmar com toda certeza, tal antidepressivo não foi bom para mim, a gente tem que fazer algumas perguntas. Primeiro, o medicamento era de um bom laboratório? Era de qualidade? Segunda pergunta, chegou-se à dose correta do medicamento? Terceira pergunta, o medicamento foi tomado por no mínimo 2, 3 semanas? Do jeito certo, na hora certa? Se a gente disser sim para todas essas perguntas, aí a gente pode dizer, ok, tal remédio não foi bom para você. Mas se você tomou um antidepressivo em dose baixa por 4 dias e parou, não dá para eu considerar que aquele remédio não foi bom para você. Então isso é uma coisa que a gente vê muito no dia a dia. Mas sabe, como a gente está falando em remédio, Camila, é importante a gente também lembrar do seguinte: depressões mais leves melhoram muito com psicoterapia, não precisa de remédio. A gente usa remédio só para uma gravidade que vai de moderada para cima. Pessoas que têm uma depressão de leve a moderada, e principalmente se essa depressão está relacionada a dificuldades que a pessoa está enfrentando na vida, a psicoterapia também pode ajudar muito. Aliás, em alguns países, a psicoterapia é a primeira opção para um adolescente que está deprimido. Só se a psicoterapia não funcionar, parte-se para medicamento. E quando é adolescente, não é qualquer medicamento que a gente pode usar. A gente só usa medicamentos que são mais seguros, que são, vamos dizer, validados por pesquisa científica. Isso quer dizer que há muitas informações hoje de boa qualidade, informações científicas, e um profissional deve estar sempre estudando para estar por dentro. Qual é o medicamento que eu posso usar, para quem, para que faixa etária. Por exemplo, dependendo do medicamento que você estiver tomando por alguma doença da qual eventualmente você sofra, eu não posso usar um antidepressivo A, nem B, nem C, só um antidepressivo D. Por quê? Porque pode haver um choque entre os medicamentos. Então, daí vem uma outra necessidade do profissional de saúde estar por dentro da literatura científica, que é para não te prejudicar. Interessante, se você estiver tomando um tipo de medicamento que evita metástases ou a volta do câncer de mama. Não é qualquer antidepressivo que você pode tomar, né? Se você estiver tomando anti-inflamatórios ou remédios para dor, de novo, não é qualquer antidepressivo. Então é muito importante haver esse cuidado também. Esse é um tema que é bem amplo e complexo, mas eu queria direcionar a conversa já para um outro ponto importante, que é a forte relação entre depressão e suicídio. Estima-se até que em 90% dos casos as pessoas já tenham passado por uma crise de depressão. Como é que é essa relação, doutor? Então, vamos começar pelo seguinte ponto. É obrigatória a presença de um transtorno mental nas pessoas que tiram a própria vida? Não, não é obrigatório. Mas as pesquisas mostram que na maioria das vezes há um transtorno mental associado a outras condições de vida que combinadas levam ao suicídio. Entre os transtornos mentais, é claro que o mais importante é a depressão. Hoje nós estimamos que em pelo menos metade dos casos de suicídio, a pessoa também estava sofrendo de depressão. Naquele período. Naquele período do suicídio. Não quer dizer que sempre, repito, haja a obrigatoriedade. E não é todo mundo que está deprimido que pensa em se matar. Mas não há dúvida que a associação entre depressão e eventual suicídio é muito forte e inegável. É algo confirmado por toda a pesquisa, por todo grande estudo populacional. Como é que a gente então reconhece que essa pessoa tem esse sinal de pensamento suicida e que merece essa preocupação?
só tem um jeito de ser resolvido, é perguntar para a pessoa. Nós temos muito medo de falar sobre suicídio, porque conversar sobre suicídio parece que é abrir a nossa vida para a morte ficar rondando perto demais. Então a gente não quer ver. Eu não quero ver que um colega de trabalho, eu não quero ver que uma amiga, eu não quero ver que o meu filho pode se matar, poderá se matar. Eu não vejo, eu fico cego para o fato. Então a gente tem que estar atento a frases que a pessoa fala, como por exemplo, olha, nada faz mais sentido, eu preferia morrer. Essa vida do jeito que está não vale mais a pena. Se é um jovem, a gente tem que ficar atento às postagens, às poesias, às músicas que começa a pôr, porque mudou. Antes era um jovem alegre, sociável, tirava notas boas, agora fica o tempo todo no quarto, está fazendo umas postagens estranhas no Face, né? Está muito calado, está pesquisando assuntos estranhos relacionados à morte. Então, na verdade, o primeiro cuidado é observar, né, e deixar cair a ficha. Perceber que uma pessoa que não está bem pode estar pensando em suicídio. Inclusive, ela pode estar dentro de casa. E a gente pode perguntar, olha, eu estou vendo que você não está bem, você falou para mim que você teve momentos já de muito desespero. Em algum desses momentos você chegou a pensar que a vida não vale a pena? Se a pessoa responde sim, eu vou perguntar, mas e aí, você pensa que a vida não vale a pena e é melhor morrer? Ou você chega a pensar em você mesmo tirar sua vida? Você vê que você nem usa a palavra suicídio. E você vai perguntando. E a cada sim que você ouvir, você precisa conversar mais e deixar a pessoa falar. E o importante, quando ela começar a falar, deixe-a falar. Escute, porque a nossa tendência é apaziguar. É logo dizer, Camila, não pensa nisso, você é jovem, você é tão bonita, você tem uma vida pela frente. Vida é ótima. Você já pensou teu pai, tua mãe, seus filhos. Ou seja, eu fico falando um monte de coisa para tentar rapidamente te convencer a não se matar. E o que mais ajuda é eu te ouvir falar sobre os teus pensamentos. Porque talvez enquanto você conversa comigo sobre o suicídio, você vai encontrando ao longo da conversa uma maneira de se vincular a mim, uma maneira outra de resolver os seus problemas, sem ser tirando a própria vida. Pode ajudar a pessoa, inclusive, a concluir que não é o suicídio que ela quer parar de sofrer. Sim, não dá para dizer que a mágica vai ocorrer naquele momento, mas você vai se vincular, ela vai conversar mais uma, mais duas vezes, vocês vão pensar juntos, você vai dar um apoio para ela pensar e procurar outras soluções, porque às vezes o que a pessoa quer não é exatamente morrer. Ela quer interromper um sofrimento que ela não aguenta mais, que ela sente que vai ser para sempre na vida dela. O senhor já trabalhou com esse tema numa época em que simplesmente não se falava dele. E hoje nós estamos num período em que se fala bastante. Mas não necessariamente significa que nós estamos bem informados sobre o assunto. A gente fala. Legal. O que é que a gente precisa realmente saber hoje sobre suicídio? Camila, legal essa sua pergunta, porque, de fato, há 25 anos ninguém falava sobre isso e hoje nós estamos falando mais. Tem o Setembro Amarelo, as TVs se abriram para o assunto, os jornais, as revistas. Nas mídias até, as notícias que antes eram escondidas pela mídia, agora são divulgadas. As redes sociais virtuais também noticiam um suicídio que ocorreu no meio da selva do país. Então, nós ficamos sabendo mais. E está sendo capa até de revista juvenil, a temática, né? Então, é muito importante a sociedade estar consciente de que o problema existe, mas é importante a gente pensar que depois da conscientização tem que vir uma nova fase, que a gente chama de capacitação. Como que eu ajudo uma pessoa? Quais os recursos? Nós temos serviços de saúde, a rede de serviços de saúde mental do SUS é boa, é suficiente, consegue acolher com rapidez e eficiência? Por quê? Se eu não tiver o que fazer com uma pessoa que está pensando em se matar, eu vou continuar a ter medo de fazer a pergunta. Você está pensando em se matar? Porque se eu ouvir um sim, eu não tiver a competência para te ajudar e não tenho para onde te mandar, qual é a conclusão? É melhor não fazer a pergunta? Melhor não saber. Porque aí eu não me angustio. Então é essa barreira que a gente tem que ultrapassar. A sociedade já está se conscientizando, o problema existe. Como enfrentar o problema? Nas escolas, nas unidades básicas, na formação do agente de saúde, na formação do médico de família, ministros religiosos, forças policiais, bombeiros. Nós temos que fazer uma grande rede. Uma andorinha só não faz verão, uma pessoa isoladamente é muito frágil, é uma situação de muito risco
Muita tentar responsabilidade, sozinha inclusive. impedir que alguém se mate. Nós temos sempre que ter um grupo de pessoas muito bem alinhadas, dispostas a ajudar uma pessoa que está passando por um momento muito difícil. Quando você faz estudos populacionais com milhares de pessoas, o que a gente observa? O risco de uma pessoa que já tentou suicídio acabar um dia se matando é maior Do que quem do nunca que de tentou. quem nunca tentou. Sim. Perfeito. Por que será? Bom, porque essa pessoa vai continuar a reunir uma série de características que levam ao suicídio. E porque também, uma segunda razão, ela já passou por aquele caminho. Ela já passou daquela porteira. Então, já há uma dessensibilização ao ato de se matar. Porque para uma pessoa chegar ao suicídio, ela não tem apenas que pensar em morte. Ela tem que querer se matar. E sentir que é competente para se matar. Então é por isso que quem já tentou o suicídio e quase morreu, mas não morreu, acaba tendo um risco maior de tentar novamente. É um caminho que ela já percorreu. Um caminho ela já sabe trilhado, qual é o caminho. um caminho já conhecido. Não assusta tanto como da primeira vez. Um outro mito que por muito tempo se disse é de que quem fala muito não comete. E a gente já tem escutado recentemente com mais atenção de que muitas vezes a pessoa fala porque ela está avisando que está pensando nisso. A gente tem que dar atenção para essas frases, esses sinais, doutor? A gente tem que dar muita atenção. E eu costumo dizer que no campo da prevenção do suicídio, cão que ladra pode morder. É claro que muitas pessoas ameaçam se matar para nos impressionar, para nos deixar acuados e para dizer assim, se você não fizer o que eu estou falando, eu vou me matar. É claro que muitas pessoas se valem dessa alternativa. Mas eu sempre comento com meus alunos, com os médicos residentes de psiquiatria, de que esse componente de drama, teatro, Quer chamar atenção? de querer chamar atenção, eu sempre comento que isso é um componente do comportamento, não é todo o comportamento. Veja, Camila, se eu em algum momento achar que você só está querendo aparecer, eu fecho questão nisso e não vejo outros aspectos da tua vida e de quem é você. Né? Se eu chegar e falar, essa entrevistadora só está querendo aparecer. Acabou a entrevista nossa. Você resumiu, condicionou a pessoa a um julgamento. Se um jovem, se o meu filho, se um amiguinho chega e fala, eu vou me matar. Eu falo, não vai se matar não. Primeiro, é errado desafiar uma pessoa a se matar. É errado. Porque um jovem pode tentar o suicídio em sua homenagem, porque você disse para ele que ele não era capaz. Então nós não podemos desafiar. E quando uma pessoa fala em suicídio, a gente sempre precisa levar a sério, ainda que na hora a gente considere, ainda que na hora passe pela cabeça da gente que aquela pessoa só está ameaçando. Eu não tenho que pagar para ver se é ameaça ou não, eu tenho que cuidar. Então, assim, a regra geral é tirar da cabeça essa ideia de que quem quer se mata mesmo, não fica ameaçando. Não, tem que levar a sério uma ameaça. Inclusive, esse é um assunto que é tão complexo e as pessoas muitas vezes ficam tão perdidas que o senhor acabou de publicar um livro que é voltado especialmente para quem vive e para quem convive com a depressão, porque as pessoas têm dúvidas de como reagir. Se eu passo a mão na cabeça, eu estou incentivando? Se eu sou muito duro, como é que é isso? Tem muitas situações, né? Esse livro que eu escrevi, o livro se chama A Tristeza Transforma, a Depressão Paralisa, da editora Bem-Virá, que é do grupo Saraiva. O que esse livro mostra? Primeiro, como é importante diferenciar uma coisa da outra. Segundo, ele procura ajudar os familiares a lidar com quem está deprimido. Porque é muito comum que uma senhora traga o marido deprimido e fala, doutor, eu falo para ele sair da cama, eu falo para ele me acompanhar no supermercado, ele não vai. O que eu faço quando ele não vai? Largo ele lá? Olha que interessante. Quem está cuidando fica muito cansado, não sabe o que fazer. Quem está cuidando fica com raiva porque acha que o deprimido não quer se ajudar. Né? Quantas esposas vêm falar, ele não quer se ajudar, doutor. Ele não reage, a gente convida, ele não sai da cama, não quer ver ninguém. Até um pouco de culpa pode aparecer. Sim, também. E às vezes os maridos também acham que as suas esposas estão deprimidas porque não têm preocupações, porque não tem que trabalhar como ele, que ele está fazendo tudo, doutor. Faço tudo para ela não reage, ela continua deprimida. Então, o familiar de uma pessoa deprimida muitas vezes entra em polvorosa e muitas vezes também, Camila, se deprime junto, porque você vai se sentindo impotente,
você vai achando que a pessoa não melhora porque você não é competente também para ajudá-la a melhorar. Não é suficiente? Não é suficiente. Ou a pessoa perde, por exemplo, o desejo sexual e o cônjuge fica desconfiado. O problema é comigo? Será que sou eu que não sou mais atraente? E não tem nada a ver. Né? Pessoas que antes tinham uma vida sexual muito ativa, quando ficam deprimidas ficam um buraco, não pensa mais em sexo. Né? Como eu dizia, nada mais dá prazer. Nem uma comida gostosa, nem a vida sexual, nem aquele momento legal com os amigos. Então, é muito importante diferenciar tristeza de depressão e é muito importante a gente ter um pouco mais de informação de como lidar com as pessoas que estão deprimidas. E os próprios pacientes deprimidos, às vezes, eles não conseguem reagir, né? E enfrentam muita cobrança para reagir. É por isso que na primeira parte do livro eu ponho capítulos de 2 páginas, que é para o paciente deprimido. Capítulo de 2 páginas? Sim, porque quem está deprimido não consegue ler mais do que 1, 2 páginas. Então eu fiz capítulos muito curtos na primeira parte para serem lidos por pacientes. E depois, capítulos um pouquinho mais longos para serem lidos por familiares. Doutor, para a gente encerrar a nossa conversa, se a gente tiver um telespectador na audiência que pensa em suicídio, o que a gente diz a ele nesse momento? O que é que ele deve fazer para encontrar ajuda? Bem, no Brasil há uma grande instituição não governamental, é uma das coisas bonitas, é um dos orgulhos de ser brasileiro, que é o Centro de Valorização da Vida, o CVV. Hoje há um telefone que pode ser acessado de qualquer lugar do Brasil e a partir deste ano as ligações são gratuitas. O telefone é 188, Centro de Valorização da Vida. Sempre tem alguém disposto a ouvir, mantendo o sigilo, mantendo o anonimato, e é um dos grandes recursos que nós temos. Porque procurar uma unidade básica, um CAPS, nem sempre a gente vai encontrar prontamente vaga. Agora, se ligar para o CVV ou para o pessoal mais jovem que gosta de teclar, também tem o chat, cvv.org.br. Então são recursos que numa emergência são muito úteis. E quem está pensando em se matar, quem está achando que pode estar deprimido, deve procurar um profissional de saúde mental e, se possível, diretamente um psicólogo ou então um psiquiatra. Doutor, agora para encerrar, o tema desse ano, do Setembro Amarelo, do Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, é todos trabalhando juntos pela prevenção do suicídio. Por que é que esse tema é importante e como é que nós podemos ajudar a prevenir o suicídio? Bom, esse tema é muito importante e o maior exemplo nós estamos tendo agora nesta reportagem. Você é uma jornalista, junto com a equipe, vocês estão tratando de um tema que há 7 anos era tabu, não aparecia na TV. Então, nós temos que nos unir para podermos, primeiro, compreender melhor esse fenômeno e, em segundo lugar, ajudar quem precisa ser ajudado. E é uma tarefa para muitas mãos. Professores, polícia militar, bombeiros, ministros religiosos, jornalistas, psicólogos, médicos, agentes comunitários de saúde. Então, repito, uma andorinha sozinha não faz verão. Eu me sentir o único responsável pela vida de uma pessoa que está pensando em se matar é demais. Ninguém é tão onipotente, ninguém é tão poderoso assim, isoladamente. Nós precisamos nos unir para evitarmos uma parcela de mortes evitável. Repito, não se trata de evitar todos os suicídios, mas uma parcela das pessoas podem ser ajudadas e deixarem de pensar em suicídio.